Ei, adivinhação! Obrigado por participar nessa transmissão ao vivo. Hoje vou mostrar como usar o clube de futebol do Divi para jogar no exterior para criar um painel de pontuação do jogo. Se você ainda não verificou, certifique-se de que mencionou o link na descrição abaixo. Se você não é um membro elegante, certifique-se de que você veja o Divide. Mencionei um link para a página do produto. Você pode descobrir o DV por si mesmo. Então não vamos mais perder tempo, vamos falar. Ok, vamos dar uma olhada no layout do clube de futebol. Este é o campo geral que você pode esperar dele. É limpo, mas tem todos os elementos que você precisa para criar um site de clube de futebol. Ele tem imagens de alta qualidade incluídas que você pode usar livremente sem qualquer restrição, mesmo para fins comerciais. O que faremos neste tutorial ao vivo é criar um painel de pontuação. Se você é um clube de futebol ou dirige um, pode mostrar o jogo recente e seus resultados. Este é o design inicial que iremos criar juntos. Então você tem aqui, deixe-me mostrar como se parece no tablet e no telefone. Mas estamos usando elementos separados em desktop, tablet e celular. Então você não pode ver todo o resultado final, mas você sabe que você sabe o que você pode esperar dele. Então esta é a versão de tablet e celular. Então aqui você tem alguns elementos que estão ocultos apenas para fazer com que ele corresponda ao tamanho da tela exibida. Então também temos esse resultado final no telefone. Dua PT, jadi ini adalah mod fan kuah version desktop. Dan kode kami mempunyai внешний вид e cam guia/shi. Ok, vamos começar. Para criar este tutorial, o principal que você precisa é a página de landing do clube de futebol. Então eu já instalei no meu site, mas não hesite em fazer isso. Dua PT dan BIRKAI hasilnya continue e activate Visual Builder. Ok, então continuaremos adicionando uma nova seção, adicioná-la aqui, abaixo da porca, acima do patrocinador do clube. Então, continuarei adicionando uma seção normal, sem adicionar linhas ou módulos, abrirei as configurações da seção e mudarei a cor de fundo para o seguinte código de cores. Então, se você quiser encontrar todas essas etapas ou todas as cores, todos os códigos de cores, você pode ir para o post do blog, eu tenho um link na descrição abaixo, onde você pode encontrar tudo e explicar passo a passo. Também vamos alterar as configurações de espaçamento. Vou para a guia de design, abrir as configurações de espaçamento aqui e adicionar alguns revestimentos superiores e inferiores. Vamos adicionar 55 pixels no topo e 140 pixels na parte inferior. A próxima coisa que vamos fazer é adicionar um título aqui. Mas para economizar algum tempo, vamos clonar esse profissional aqui e colocar a duplicação na nova seção. Vamos apenas alterar o texto. Então eu escolho o mais recente painel de pontuação do jogo aqui e, em seguida, adicionaremos uma nova linha, que terá 3 colunas. Então, este aqui. Antes de adicionar qualquer módulo, abriremos as configurações de linha e daremos à nossa linha uma cor de fundo branca. Então também adicionaremos uma cor de fundo à primeira coluna. To PT and we will use the same color code for column 3 background color. Então, iremos para a guia de design aqui e alteraremos as configurações de tamanho. Então, devemos ativar a largura personalizada da caleira aqui e dar-lhe um valor. Também vamos equalizar a altura da coluna. Então, vamos para a configuração do espaçamento. Aqui adicionaremos 0 pixels às revestimentos personalizadas superior e inferior para remover a revestimento personalizada. Como você pode ver, o branco que havia aqui antes se foi. Também adicionaremos uma borda para corresponder ao pacote de layout, então o pacote de layout do clube de futebol. Para fazer isso, vamos para as configurações de borda aqui
E adicionaremos um para o topo e para o inferior. Estamos usando 8 pixels e o seguinte código de cor. Eu só quero repetir isso para a borda inferior e usar a mesma cor da borda. Também vamos dar-lhe uma sombra de caixa sutil, apenas para adicionar um pouco mais de profundidade à pintura e ao painel de pontuação do jogo. Vou ativar esta primeira opção aqui. Usar uma posição vertical de 20 pixels e 80 pixels para a força de desfocação. Então essa deve ser uma posição vertical, não uma horizontal. A força de espalhamento aqui é de 20 pixels. Então também mudaremos a cor da sombra para uma cor menos transparente. Agora podemos adicionar vários modelos diferentes com várias funcionalidades. Vou salvá-lo rapidamente e depois mostrar-lhe o resultado final novamente, esperando o seu feedback. Então esses são todos os módulos que precisamos. Começaremos com a primeira coluna. Depois disso, temos a opção de clonar esses módulos e aproveitá-los na terceira coluna. Então começaremos a trabalhar nesta segunda coluna aqui. Então a primeira coisa que precisamos é um módulo de texto. Então adicione um módulo de texto à primeira coluna. Neste espaço você pode inserir qualquer conteúdo da sua preferência. Eu simplesmente vou me juntar à equipe vencedora. Por isso, vou atribuir a esse módulo de texto um tom de fundo ligeiramente mais escuro. Novamente, você pode encontrar todas as etapas e códigos de cores indo para o post do blog que eu mencionei na descrição abaixo. Ou você pode ler todas as configurações da tela, se você preferir fazer isso. Então, a próxima coisa que faremos é alterar as configurações de texto para que ele corresponda ao layout de volta. Então, usamos o Squatter 1 como fonte. Também estamos habilitando maiúsculas aqui. Daremos ao texto uma cor distintiva. Adicionalmente, ajustaremos o tamanho do texto para 20 pixels e adotaremos sua centralização. Então, para dar um pouco mais de espaço para respirar a esse módulo de texto, vamos adicionar alguns valores de revestimento personalizados. Então, usaremos 10 pixels para o lado superior e inferior e também para os lados esquerdo e direito. Isso garanta que ele apareça bem no tablet e no telefone com tamanho menor de tela. Ok, é hora de adicionar o próximo módulo. Novamente, estamos usando um módulo de texto e você pode adicionar o nome do clube aqui. Assim, utilizei um que também está presente no pacote de layout. Então, vou para a configuração de texto. Eu quero mudar a fonte de texto para um som aberto. Eu acho que o padrão também é um som aberto, então eu posso deixá-lo assim, o que é para garantir. Então, também escolho negrito para o peso da fonte de texto. Vou mudar a cor do texto para a mesma cor que usei no módulo de texto anterior. Vou alterar o tamanho do texto para 18 pixels. Vou ativar a orientação do texto central aqui. Para criar um pouco mais espaço entre esses dois módulos, vamos adicionar algumas revestimentos personalizadas em seguida. Então usaremos 20 pixels para o topo e o inferior. A próxima coisa que precisamos é a próxima coisa. A última coisa que acho que precisamos é um módulo de imagem. Você pode aqui. O logotipo do clube da equipe representado por esta coluna, eu apenas usei um marcador de lugar aqui,
mas você pode escolher o que você deseja. Então, provavelmente, você está criando para a sua própria equipe. Para tornar isso um pouco mais centrado com outros módulos, alteraremos as configurações de tamanho e usaremos valores diferentes para diferentes tamanhos de tela. Então, quero ativar o ícone móvel aqui, quero usar 45% para desktop, 16% para tablet e 28% para telefone. Eu também quero ativar o alinhamento do módulo central. Mais uma vez, vamos criar algum espaço para este módulo adicionando algumas margens personalizadas aqui. Então, usaremos 20 pixels para a margem superior e 50 pixels para a margem inferior. Você também pode usar facilmente esses valores para o enchendo personalizado. Nesse caso, eles farão a mesma coisa. Então, temos todos os módulos na primeira coluna. Então, apenas clonamos cada um desses módulos e os colocamos na terceira coluna para a equipe oponente. Então, aqui vamos escrever oponentes, ok? Também vamos mudar o conteúdo aqui. Agora podemos passar para a segunda coluna. Aqui teremos os seguintes resultados. Adicionaremos novamente um módulo de texto. Nós vamos inserir a data. Adicionaremos uma cor de fundo que corresponde ao pacote de layout e depois alteraremos as configurações de texto. Então, novamente, usamos Squata1 como fonte, usamos uma cor de texto branca para ativar a maiúscula, 42 pixels para o tamanho do texto e ativaremos a orientação do texto central. Após isso, vamos configurar o espaçamento e adicionar alguns preenchimentos personalizados de 30 pixels para o módulo de texto superior e inferior deste texto. A última coisa que precisamos fazer aqui é mudar a visibilidade. Então, queremos ocultar isso no tablet e no telefone, porque criaremos uma alternativa. Portanto, de melhor maneira, queremos que esses dois módulos apareçam em primeiro lugar. E é por isso que usamos esses módulos separadamente no tablet e no telefone. Então, eles farão parte da primeira coluna. Então, eles aparecerão primeiro quando alguém rolar pela sua página. Ok, agora podemos adicionar o segundo módulo, que representará a pontuação. Suponhamos que serão 3 contra 2. Também alteraremos as configurações de texto aqui. Estaremos utilizando um grupo novamente e mudando a coloração do texto. Este é o código de cores necessário. A dimensão que estamos utilizando é de 150 pixels. Estaremos ajustando a altura da linha de texto para um valor diferente. Vamos aplicar a orientação central ao texto. Então, vamos para as configurações de espaçamento e aplicaremos alguns valores diferentes de espaçamento aqui. Então, começaremos com a margem superior. Isso será diferente na área de trabalho e no tamanho da tela menor. Então, eu vou dar 40 pixels na parte superior e 20 pixels para tablets e telefones. Portanto, se você adicionar 20 pixels no topo do tablet, ele também se aplicará automaticamente à versão do telefone. Também adicionaremos 20 pixels no tablet e no telefone. Então, adicionaremos algumas revestimentos personalizadas aos tamanhos esquerdo e direito, para que tenhamos certeza de que não toque as bordas em tamanhos menores de tela. Outra vez, vamos ocultar esse módulo no tablet e no telefone nas configurações de visibilidade na guia avançada.
Agora que temos esses módulos aqui, podemos clonar os dois e colocá-los na primeira coluna. A única coisa que você precisa mudar aqui é a visibilidade. Então, desative-o na área de trabalho e permita que ele exiba no telefone e na tableta. Então, faça isso para cada um desses dois módulos. Ok, agora podemos passar para a segunda linha, que é a seguinte. Esta será a versão de desktop. Depois desta linha, também precisará de um tablet e telefone. Portanto, a estrutura de coluna que usaremos é de 3 colunas aqui. Sem adicionar nenhum módulo, abra as configurações de linha, dê uma cor de fundo branca à linha e adicione outra cor de fundo à segunda coluna. Então, este será o traço que temos aqui. Vá para as configurações de dimensionamento e remova todo o espaço entre as 3 colunas, ativando e usando a largura personalizada da vala, usando um como valor. Também vamos equalizar a altura da coluna e, em seguida, ir para a configuração do espaço. Como você pode ver aqui, há algum espaço na parte superior e inferior. Essa é a recheia padrão aplicada às linhas. Para isso, adicionamos 0 pixels na parte superior e inferior. Também vamos adicionar algumas colunas de enchente. Usamos 100 pixels para o enchendo de botão da coluna 1, 10 pixels para o enchendo direito e 10 pixels para o enchendo esquerdo da coluna 3. Isso só garantirá que, uma vez que adicionarmos os módulos, eles não serão pressionados na segunda coluna. Eles ainda terão um pouco de espaço lá, mas não tão que usamos apenas 10 pixels. Então eu vou mostrar que, como você pode ver aqui, temos um pouco de espaço. Estes são os 10 pixels que estamos adicionando. Eu acho que também adicionaremos uma borda inferior aqui para corresponder ao layout. Estamos usando 8 pixels para a cor da borda no código de cores a seguir. Vamos adicionar o mesmo tipo de sombra de caixa aqui. Estamos ativando a primeira opção aqui, adicionando 20 pixels aqui, 80 pixels aqui e 20 com força de espalhamento. Nós mudaremos a cor da sombra. Esta é a mesma sombra da caixa que adicionamos à primeira linha. Então você pode continuar copiando essas configurações e colá-las aqui, se quiser. Eu não acho que isso seja necessário porque há apenas algumas etapas a fazer. Então também vamos ocultar essa linha no tablet e no telefone. Como mencionei anteriormente, criaremos outra linha para tamanhos de tela menores que corresponderão melhor. Então, é hora de adicionar o módulo. Então, estamos usando módulos de texto e obtemos os seguintes resultados. Como você pode ver aqui, esta é a hora em que alguém faz um papel no nome dessa pessoa aqui. Então, começaremos com o primeiro módulo de texto e daremos algum conteúdo. Também mudaremos a cor do minuto aqui. Você pode simplesmente fazer isso na caixa de conteúdo. Então, eu apenas escolhi uma cor cinza. E, em seguida, iremos para as configurações de texto, usamos o Squatter 1 como fonte novamente e ativamos maiúscula. Vamos mudar a cor do texto. Estamos usando 27 pixels para o tamanho do texto e a orientação correta do texto. Então, vamos para as configurações de espaçamento e criaremos algum espaço acima do módulo de texto, adicionando 100 pixels à margem superior. Também adicionaremos uma bateria inferior de 20 pixels.
A razão pela qual adicionamos essa bateria inferior é para a borda inferior que adicionaremos. Então, se você quiser adicionar uma borda inferior com um pouco de distância entre o texto e a borda em si, você pode adicionar usando revestimentos personalizados. Adicionar borda inferior ou superior definitivamente funcionará. Então, adicionaremos a borda e ela será uma borda inferior. Usamos apenas um pixel e o seguinte código de cor, então vou mudar essa revestimento inferior aqui para você. Observa a diferença? São 50 pixels. Você pode ajustar esses valores para obter o espaço desejado entre a borda e o texto. Ok, então agora temos o primeiro módulo. Podemos clonar este módulo 2 vezes porque temos 3 na primeira coluna aqui. A única coisa que precisamos fazer é alterar o espaçamento entre os dois. Então, alteraremos a margem superior para 200 pixels. Eu apenas quero copiar o estilo de espaçamento e adicioná-lo ao último módulo aqui. Então, vamos clonar um desses módulos de texto. Então, por exemplo, clonarei o segundo e colocá-lo na terceira coluna. Aqui precisamos fazer algumas mudanças. Então, acho que a única coisa que precisamos fazer é alterar a orientação do texto e usar a esquerda em vez da direita, o que nos dá os seguintes resultados. Podemos clonar esse módulo de texto para ter a segunda e a terceira coluna. Então, aqui temos um design na área de trabalho. Agora podemos passar para a última linha. Esta é uma linha que usaremos para exibir o objetivo em tamanhos menores de tela. Então, usaremos apenas uma coluna para isso. Antes de adicionar qualquer módulo, vamos abrir as configurações de linha, ir para as configurações de fundo e adicionar uma cor de fundo branca. Então, iremos para as configurações de tamanho para permitir que você use uma caleira personalizada aqui e dê um valor. Também vamos adicionar alguns revestimentos superior e inferior a esta linha. Então, usaremos 100 pixels para o topo e o inferior. Também vamos adicionar a fronteira inferior aqui. Então, usamos 8 pixels no seguinte código de cores. Nós usamos a mesma sombra da caixa aqui que usamos nas outras duas linhas. Então, clicarei com o botão direito do mouse e clicarei no estilo da sombra da caixa de cópia para copiar aqui. Sem abrir nada, vou apenas colar o estilo de sombra da caixa e depois abrir as configurações de linha novamente, ir para a guia avançada, abrir as configurações de visibilidade e escondê-las na área de trabalho. Então, eu escondi a linha anterior no telefone e na tabela. Agora estou fazendo a mesma coisa, mas para a área de trabalho. Ok, então agora posso adicionar meu módulo aqui. Eu posso usar o módulo que criei na linha anterior, mas temos que fazer algumas alterações, então não acho que seja uma má ideia começar do zero novamente. Nós mudaremos a cor desses caracteres aqui para cinza e depois mudaremos as configurações de texto. Estamos usando o Squatter 1 novamente e estamos ativando maiúsculas. Nós lhe daremos 27 pixels e habilitamos a orientação correta do texto. Então, vamos para as configurações de espaçamento aqui. Criaremos um pouco de espaço à direita para este módulo, adicionando 150 pixels à margem direita.
Também adicionaremos um revestimento inferior de 20 pixels novamente à borda inferior. Então vamos para as configurações de borda e adicionaremos 1 pixel aqui. Certifique-se de que estamos usando o seguinte código de cor para a cor da borda. Ok, então temos o primeiro aqui. Então agora podemos clonar isso e fazer algumas alterações. Então a primeira coisa que faremos é alterar a orientação do texto. Ir para as configurações do texto e alterá-lo para a orientação do texto esquerda. Então também alteraremos o valor do espaçamento. Então, em vez de ter uma margem direita, adicionaremos uma margem esquerda. Também adicionaremos 200 pixels à margem superior para criar algum espaço entre este módulo e o módulo anterior. Eu posso clonar cada um desses módulos tantas vezes que você precisa. Então aqui, eu apenas adicionei algumas margens superiores novamente. 200 pixels para criar o mesmo espaço entre cada módulo. Então você pode clonar o módulo tantas vezes que quiser e colocá-los onde quiser na linha. Isso oferece os seguintes resultados em tablets e telefones e esse resultado final. Tudo bem, concluímos este tutorial ao vivo. Se desejar, dê um like. Esperamos que esteja aproveitando esta iniciativa contínua de design de TV, tentando acrescentar algo extra à sua caixa de ferramentas de design semanalmente. Se você aprecia o conteúdo que fornecemos e deseja compartilhar suas habilidades e experiências com o Dev, confira um dos links na descrição abaixo para saber como contribuir para o bloco de temas elegantes. Obrigado por assistir. Estamos ansiosos para vê-lo no próximo vídeo.